Então, galera, muita gente nova no time, alguns veteranos aí que estão fazendo move-up aí, estão já brindando outros limites. Agora também estão como monitores, parabéns para todos aí que conseguiram. Vocês vão ver que depois que você consegue fazer o move-up, tudo muda, sua perspectiva de ganho muda, suas metas mudam. E o jogo começa a ficar ainda mais interessante, né? Na medida que você já era lucrativo no 25 cents, agora você vai ter que mostrar seu valor de novo. E isso aí, como tá, velho, uma coisa que tá vindo aí para ser um novo desafio e podem ter certeza que a gente vai estar torcendo por vocês também. Mas como tem muita gente novata no time, velho, muita gente que eu nem sei se começou a grindar ainda, se começou a grindar ainda cru e basicamente vai acabar vindo com altos vícios, né? Que tipo assim, aqueles vícios que o cara aí no esporte, aí tá jogando certo. Esquecerem o que vocês aprenderam, Fraga. Conteúdo que é diferenciado aqui. É só pensar no seguinte, tem um monte de gente jogando mais do que como nossa. O áudio tá oscilando aí, viu, Tacó? Vocês podem estar, tipo, deixando de lado. É quase igual tirar carteira. Aguenta aí, vou fazer uma parada aqui então. É só chegar mais pra próximo do roteador. Um minuto. Falando, galera, é o seguinte, pra quem tá entrando aí, é quase um sistema de quando você vai tirar carteira. O que a gente pede, né? Quando o cara vai tirar carteira e ele vem, aquele cara que já dirige sem carteira, né? Tal, chega lá cheio de vício, que olha pro retrovisor quando não precisa, aqui vai ser a mesma pegada. Você tem que entender que os vícios que vocês têm, as manias e as tendências que vocês têm, elas podem ser esquecidas. Quanto antes vocês conseguirem esquecer essas partes e focar na estratégia que a gente vai estar passando para vocês, melhor. Então, isso aí vai ser de suma importância. Para a galera que já é veterana, né, a estratégia de early game aqui é uma estratégia, tipo, eles já estão cansados de saber. Mas que é importante, eu estar dando uma repassada para a galera novata e simplesmente dando um direcionamento do que estudar, né, velho? Porque, tipo assim, não adianta nada eu começar a fazer review com vocês e tal, e cobrar uma finalização precoce pequena, sendo que eu não dei aula disso. Ah, e vocês vão falar, não, mas tem material lá tem material lá na biblioteca do time sobre isso. Porque tem, mas quem me garante que vocês estão vendo isso? Né? Então, primeira coisa quando entra alguém novato no time, velho, é a gente focar o early game, né? É a gente tirar aquele erro básico do cara que acha que vai ganhar torneio nas primeiras mãos. Isso aí realmente não existe. A gente sabe que o cara pode dobrar, triplicar, quadruplicar ali no início de torneio, e isso não garante que ele vai ganhar um torneio. Então, é uma consistência, tanto early game, middle game, late game, para conseguir uma solidez bacana. Mas, então, velho, tendo em vista isso, hoje eu vou estar dando uma passada na estratégia de early game, eu vou estar mostrando alguns spots de early game. Já aviso, as mãos que eu vou estar mostrando não é de nenhum jogador do time, é de um aluno individual que eu tenho, mas que vão exemplificar erros básicos. Esse jogador que eu vou estar mostrando nas mãos, ele basicamente está no mesmo nível de quem está entrando no time agora. Ele está ali, assim, muito cru, muito inseguro, muito perdido na maioria dos esportes, e a gente vai estar dando um direcionamento. Como é que a gente vai chegar lá? Primeira coisa, vocês têm que entender sobre early game. Quando a gente pensa em early game, a primeira coisa que vocês têm que pensar, o George, quando ele for conversar com vocês, ele vai falar assim, não, mas vocês têm que ter uma finalização precoce pequena. Qual que é a finalização precoce ideal, então? Isso aí vai ser a primeira coisa que vocês têm que pôr na cabeça.
Porque quando eu chegar lá no Shark lá e eu for filtrar os resultados de vocês, se eu ver uma finalização precoce muito alta, é o primeiro sintoma de donquice, o primeiro sintoma aquele jogador que não está fazendo a estratégia que a gente está passando. Então, finalização precoce, ela é caracterizada por você cair entre os 10% primeiros do field. Ou seja, você vai cair entre os... Se tem 45 players, você vai cair ali entre 40, 41, 42, 43, 44, 45. Você vai estar nessa colocação. E nesse field do 25 cents, basicamente com 5, 6 mãos de torneio, o field já deu uma dissolvida ali, que já vai estar ali nos 35, 36 players. Então, quando sua finalização precoce está alta, com certeza você está jogando mãos que não são seguras para um início de torneio. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando estiver no início de torneio, eu não vou me envolver em esportes que são duvidosos. Eu vou me envolver com esportes que realmente eu tenho uma equidade muito acima do normal. Aí vocês vão me perguntar, não, então qual que é a porcentagem padrão de finalização precoce? Abaixo de 3% é o ideal. De 3 a 4%, com alguns ajustes a gente já consegue resolver. Acima de 4%, 5%, já é leak. Porque numa amostragem grande já vai me tender a pensar que não foi aquele azar, não foi aquele rei-rei, não foi aquela dama-dama que fez você cair. E muitas vezes eu pego nessa tecla aí que eu chego pro cara e falo assim, me passa em uma hand history aí que você caiu no early game. Aí o cara vai lá e escolhe uma do azar. Aí eu vou lá e vou no Shark e procuro uma hand history aleatória e falo assim, agora eu quero ver essa. Aí eu vejo que o cara tá abrindo no TG ali de dama valete. Isso aconteceu no time. Não sei se o cara tá aí, não me leve a mal. Vou repetir, não me leve a mal se o cara estiver aí acompanhando a aula, mas é porque é um fato que aconteceu e eu preciso estar repassando. Sobre as porcentagens, vocês pediram para repetir, 3% para baixo na finalização precoce é ok. É o ideal. É o que a gente está esperando ali que realmente vai ser ali, quando você colocar uma amostragem maior, realmente vai ser o Azaz, o Rei-Rei, Dama-Dama, os Akas que tomaram bad. Acima de 3%, ali, de 3 a 4%, vai ser uma margem ali que está dentro da margem de erro, que ainda está ok, se for olhar. Porém, dá para você melhorar, dá para ajustar isso ainda melhor. Acima de 5%, com certeza é leak. Com certeza já vai ser spot que está jogando errado. Vou até mostrar aqui para vocês uma parada. Vai continuar na tela daqui, é só enquanto eu filtro aqui. Só um minuto que eu vou mostrar uma coisa que é interessante vocês verem, que vai exemplificar bem. Estou puxando aqui. Eu vou puxar eu mesmo no chart, só para vocês terem uma noção. E esse padrão de early game, vocês têm que entender, galera, que quando vocês estiverem lá jogando e quiserem saber uma informação de um vilão específico, o cara tá no early game, ele tem 15% de finalização precoce, velho, ele pode ser o melhor jogador do mundo, mas eu vou colocar ele que ele é donto. Então, tenham sempre noção disso. Eu tô só agora filtrar aqui no 25% do meu gráfico. É bom que vocês veem isso na prática. Eu vou liberar a tela aqui agora do episódio. Pode falar. Beleza. Vocês estão vendo agora a tela do meu Explorer, beleza? Tá correto? Tá todo mundo vendo isso aqui? O Sharkscope? Beleza, então. É isso que eu queria mostrar. Que eu tô mostrando? Por que eu estou mostrando isso aqui? Não, você está mostrando isso aí para mostrar o seu gráfico. Não é isso. Olha a amostragem que eu tenho de jogos no 25 cents. Eu tenho praticamente 2.000 jogos no 25 cents. E eu tenho 3% de finalização precoce. Se eu colocar esses 3% aqui, de 1.972 jogos, vai dar um valor tão irrisório que vai acabar 60 jogos. O cara foi mais além, já fez a conta. 60 jogos de 1.972 jogos é bem ok de ser aqueles azás, rei-rei, dama-dama,
as e rei que toma o bet. Então, nessa amostragem aqui, eu tenho um padrão que tá dentro do que eu espero mesmo, dentro do que é o normal, dentro do que é esperado para um reg que é o winner. Aqui, isso aqui praticamente foi quando eu joguei pelo FTT e uma partezinha depois foi quando eu estava jogando por conta própria, mas de um modo geral, esse número aqui é o que se espera. E acho que a maioria que fez move-up, se a gente for pegar lá os gráficos dos meninos que fizeram move-up, vai estar tudo dentro dessa faixa. Então, muito importante vocês terem em mente isso. Essa parte de finalização precoce. Agora vamos voltar lá na parte lá da nossa estratégia de early game. No early game, então, galera, a gente tem que jogar mais fechado. Deixa eu só baixar o volume da TV. Só um minuto. Beleza, voltamos. Antes da gente começar, o Diego perguntou, abrir com as e vala no TG, TG mais 1, TG mais 2 é bom? Sempre eu foldava. Tenho o costume de jogar em early game com rei, dama, suited, dependendo da posição se roda em gap. Então, esse material que eu separei de early game aqui para vocês, se vocês separaram aqui, vai ter especificado em posições iniciais, que vai ser o TG, TG mais 1, TG mais 2, e middle position, que vai ser ali MP1, MP2, ali, basicamente isso, né? E posições finais, que vai ser o botão, cutoff, hard jack. Então, a gente vai ter um range específico para estar jogando cada tipo de posição. Mas vamos entender isso primeiro, antes da gente começar a responder esse tipo de pergunta. Abrir o as e vala no TG, eu abri, é ruim, é bom? Vamos entender aqui primeiro o que é a estratégia nossa. Quando a gente está jogando posições iniciais, ali a gente está no UTG, e até no UTG mais 2, né? A gente tem que ter em mente o seguinte, quando a gente abre no early game, ali, o nosso 2,5, 3x ali, até 3x é ok de se abrir no 10, 20, depois do 10, 20 a gente já não abre 3x mais, mas a gente tem que ter ideia do seguinte, quando a gente está jogando o 25 cents, a maior parte do field é recreativo. Então, quando a gente abrir do TG ali, nós temos que abrir um range que já é forte por si só. Então, a gente vai abrir esse range bem fechado. Aqui tem gente que não abre o as e vala off ainda não, que é mais mid que isso. Eu não discordo. Acho que o as e vala off ali vai muito mais ali, ó. Pô, eu tô runando muito bem. Então vou abrir esse as e vala off. Não, eu tô numa bad, tá tudo dando errado. Pô, eu vou fazer meu jogo ficar mais fechadinho. Essas coisas assim, esse tipo de feeling, vocês precisam ter por si só. Não vai ser eu, não vai ser nenhum outro coach que vai chegar para vocês e falar assim, não, agora você tem que parar de abrir o as e vala. Não, agora você tem que abrir o as e vala. Isso aí é coisa de vocês. Aí eu escrevi aqui embaixo, galera, ó, jogando em posições iniciais do torneio, iremos dar open raise com um range bem restrito e fechado, que é basicamente o que está aqui marcado. A gente vai jogar somente valor, a gente nunca vai estar blefando no early game, todos os spots que não forem de segurança, que eu gosto de aqui, a gente vai controlar o pot visando uma situação que representa segurança. Se o spot não representa segurança, que a gente vê aqui, pô, velho, eu tô ali com o meu as e rei, aí veio... por exemplo, veio as 2 e 2. Só que acabou que foi num spot que tinha 8 vilões na mão. Pô, todo mundo entrou. Você não vai atolar todo o seu stack de uma vez. Tem 2 ali perdidos no meio. Então, se não representa segurança, a gente vai estar foldando. A gente nunca vai estar atolando assim de uma maneira que, não representa segurança, mas e daí? Eu vou atolar minha ficha. Não, vamos pensar, beleza. Vamos pensar de acordo com a estratégia nossa. Igual escreveu, o nosso objetivo aqui nesse early game, e principalmente em posições iniciais, é segurança, é solidez. Até deixei alguns exemplos. A gente está com 10 e 10 no TG. 10 e 10, de acordo com a nossa tabela, a gente vai abrir. Correto? Tá tranquilo. Vou abrir ali e tal, padrão. A gente recebe 2 calls, sendo um do MP1 e um do Big. E vem um flop com 2 over. As rei 5 rainbow, ou seja, você não tem backdoor, você não tem nada para pedida para sequência, você tem simplesmente o terceiro par. A gente foi o agressor da mão. A gente pode até representar esse as e tal. Porém, não é um spot que vai representar segurança. Então a gente vai jogar de check e controlar o pot desde o início.
jogar de check, a gente podia representar esse as e puxar. Ah, mas aí a gente tenta representar esse as e toma uma volta. Já perdemos uma quantidade de ficha no early game que era desnecessária. Então, a gente vai seguir uma estratégia que é bem nítida mesmo. Estratégia não tem small ball, que o pessoal fala, nossa, eu vou jogar um small ball no 25 cents, que aí eu vou irritar algumas mãos que geralmente eles não vão colocar no range. Não, no 25 cents não existe. 25 cents não tem small ball, não tem invenção de moda. É feijão com arroz. O Bruno perguntou, no meu range de open range do PG 1 e 2 eu tiro o aqui off, o as e bala off. E coloquei o 99 e 88. Então, peraí, você tirou o as e dama e o as e vale e colocou o 99 e 88. Eu acho desnecessário. Muito por conta que o 99 e 88, a gente vai estar jogando basicamente por 7 valo. E são mãos que não flopam tão bem. Agora, o seu as e dama e o seu as e vala são mãos que quando você irritar o as, irritar um valete, por exemplo, ali, e você ter um kicker, o top kicker, são mãos que você vai conseguir ter mais segurança do que um 99 e 88. Então, não acho justo. Então, vamos se atentar, basicamente, inicialmente, a essa estrutura aqui. Logicamente, vocês têm que pensar o seguinte, vocês são um time, galera, que tem, assim, não tem o número certo de quantas pessoas estão no time agora jogando o 25%. Mas, se vocês padronizam, por exemplo, as notes, todo mundo tiver o mesmo padrão de note. Em um mês, vocês vão ter mapeado o field inteiro do 25%. Ok, acho show de bola. Aí você está no early game com seu 9988 e você tem note de todo mundo da mesa e todo mundo que for falar depois de você, você tem note que, os caras ali são super nits, eles não vão abrir nada. Então, às vezes, o 9988 é justo. Essas adaptações vão acontecer de acordo com notes e status do root. Entendeu? Aí, nós somos 56 pessoas no time agora. Tipo assim, um número enorme. Se a gente quiser mapear o field microlimits inteiro, padronizando o note, a gente faz isso aí em períodos curtíssimos de tempo. Mas, respondendo o 9988, nas posições iniciais e middle position, acho que não é vantagem realmente em relação ao as e dama off e as e vala off. A gente colocar a equidade de um as e dama e de um as e vala no Equilab contra um 9988, vocês vão ver que o as e dama e o as e vala vão estar bem na frente. E a gente não vai estar jogando simplesmente por 7 valas, esse 9988. Então, a gente tem que ter sempre esse tipo de noção. Eu coloquei um outro exemplo aqui embaixo, que é basicamente, eu vou cantar a bola, porque eu sei que daqui a, 15 dias, mais ou menos, eu vou dar uma review de alguém específico, e aí eu vou virar e falar assim, você lembra naquela aula de early game que eu falei lá do 88, você tá no TG e você resolve abrir o 88? Eu sei que isso acontece, cara. É spot corriqueiro. É a galera que, tipo assim, quando começa a acomodar um pouco em relação a gravar um pouco esses ranges e tal, começa a abrir o range e acha que ainda está ajustado. Então, olha lá, eu coloquei um outro exemplo. Ó, a gente com 8-8 no TG mais 2. O que a gente vai fazer com 8-8 no TG mais 2? Foldar, velho. A gente vai receber call de 1 milhão de pessoas que podem falar ainda, e a gente vai jogar só por 7 valos. A gente vai trincar uma vez a cada 7 mãos. Então, para que a gente vai estar jogando esse spot que não representa segurança nenhuma? E aí vocês vão me perguntar, não, quando que eu vou jogar um 7-7, um 8-8, então, no early game? Em posições finais. A gente vai jogar ali nas late position, basicamente por 7 value, para jogar, tipo assim, hitei, trinquei, ok, vou extrair. Não trinquei, não tô com um top pair, por exemplo, tô com 8-8, vem um board que é 2, 4 e 6. Não tá acertando ninguém, ainda acho ok, você tá jogando, tá liderando, tá sebetando, mas de forma geral, 7-7, 8-8, 9-9, posições finais da mesa, onde a gente vai jogar para trincar realmente. Beleza? Até que aqui embaixo a gente vai exemplificar agora as posições finais. O que muda quando a gente está tratando de posições finais? Quando eu estou no botão, chegou em gap para mim no botão, chegou em gap para mim no cutoff, tô lá assim, de boaça para receber em late position com o meu as 10, com o meu as vala. E o que a gente tem que pensar? Quando eu falo assim, late position, o as 10, especificamente o as 10 aqui,
a gente vai abrir ele só quando chegar em gap. Quando não chegar em gap, a gente vai estar pelo menos fletando ali, tudo bem, o flat é ok, logicamente controlando o pote, mas a gente não vai estar fletando tribet, não vai estar fletando, tem 10 caras, tem 10 caras não, né? 10 caras não tem ninguém, mas tem 5 caras na mão e você tem a note que 3 deles são de time. Esse tipo de note é uma note que vocês têm que ter plena noção disso. Eu vou mostrar um exemplo de mão específica sobre jogadores de time. Vocês têm que ter esse mental pronto. Jogadores, você tem a noite que o cara joga em algum time, o early game dele, esse As de 10 seu provavelmente está totalmente dominado. Então a gente nem vai abrir. Mas, de modo geral, em late position a gente joga o range fechadinho daqui, ó. Aqui, eu coloquei daqui. A gente vai fechar isso aqui, ó. Quando chegar em gap, a gente pode abrir esse As de 10 em late position. Então, o que a gente pensa? Quando eu estiver jogando ali as primeiras mãos do torneio, eu já tenho o que eu vou jogar, o que eu não vou jogar. Se um dia eu chegar e ver vocês abrindo um dama vala do TG, eu vou falar, velho, não tá na aula que eu passei, velho. O que você estava fazendo enquanto eu estava falando sobre isso? Então, não vamos inventar a moda. Aí eu até exemplifiquei embaixo também, ó, jogando em late position, o nosso range tem um acréscimo de algumas mãos, realmente tem. Só que é importante considerar que basicamente será jogada de forma de open range quando chegar em gap, ou seja, as mãos que foram acrescentadas, e quando houver aumento de posições posteriores, a gente vai só fletar. Beleza? Aí tá. Até então, muito fácil de se entender. A gente consegue identificar esse early game e conseguir fazer a sua finalização precoce tender a 0 de uma maneira bem tranquila. Só vocês terem uma ideia que, basicamente, de 60 jogos ali, eu teria uma finalização precoce. Então, a gente consegue flat pagar. Logicamente, a gente vai estruturar esse flat de uma forma que a gente tem uma certa noção que a gente não está totalmente dominado. É o que eu vou exemplificar numa mão aqui que eu separei do PT4 aqui, do aluno meu. Mas a gente vai chegar lá. Aí, beleza, a gente já sabe jogar em posições iniciais, em posições medianas, já sabe a estratégia que a gente vai jogar em cima disso, já sabe como jogar, quais mãos acrescentar em posições finais, já sabe como que nós vamos jogar, e aí, vocês vão me perguntar aí, quando que eu vou tribetar no early game? Chegou lá, teve um cara abriu um mini raise, aí teve 3 flats lá, 3 caras se envolveram na mão. Quando que eu vou isolar isso aí? Quando que eu vou jogar por valor? Que eu vou só fletar ali, tentar hitar. Então, eu separei o seguinte. É só para vocês verem como a gama de mãos fica extremamente curta no early game. Quando que a gente vai isolar no early game? Com essa é a gama de mãos. As, rei, dama, dama e os acas. Ou seja, essa gama de mãos aqui, das vezes que você tribetar, logicamente por valor, são mãos que você vai estar tentando, se tiver chove, se tiver o chove em si, com o AK suited ou AK off, a gente ainda pode, por exemplo, um chove com 6 vilões ali. Já vi casos desses acontecerem, de ter muitos vilões envolvidos nas primeiras mãos. Que a gente pode até foldar esse AK. Mas, de modo geral, essa gama de mãos aqui específica, ela vai estar entrando naquela margem de finalização precoce, que são mãos que a gente vai querer dobrar no early game realmente. O azar do rei, dama, dama são mãos monstros. E os AKs são mãos que têm total equidade. Aí o Bruno perguntou, se tomar forbet all-in com AK, devo pagar ou dar put? Logicamente, quando você tribeta, você espera isolar contra um vilão, contra 2 vilões no máximo, né? Aí, o que você tem que pensar? O cara te forbetou all-in, todas as vezes que acontecer com AK especificamente, se for contra um jogador só, acho ok. Você pode dar o call desse all-in. Contra mais de um jogador, vale analisar notes, vale analisar stats. Para ver se o cara tiver uma finalização precoce muito alta, o seu AK é uma mão que vale a pena dar esse call.
O cara que tem a frenação precoce, ele não tem um range ajustado. Então, já é algo a se pensar. Esqueçam essa parada de russo. Tem muito russo que é bom. E isso aí vocês têm que ter sempre em mente. Um dos melhores jogadores do PokerStars é russo. Então, não se atentem a isso. Mas, de modo geral, a CAS, a gente tende a dar esse call quando for com poucos vilões. Agora, as rei, dama, dama, entrega na mão de Deus e reza para segurar. Beleza? Perguntaram, no 2500 tem muito limp. Vai passar algum range para open raise nesse limp? Então, é a mesma coisa que eu estava falando antes aqui. Realmente, no 2500 e até no $1, tem realmente muito limp. Coisa que vocês têm que tirar do jogo. O limp é uma jogada extremamente ruim. De um modo geral, ela vai servir mais por trap do que para meio que irritar small ball, porque isso aí não tem funcionado mais. Então, o que você faz? Quando tiver muitos limps, a gente não vai estar tribetando, a gente vai estar isolando, né, no caso. A gente vai estar querendo isolar uma gama de vilões que não vão estar jogando mãos trash. Então, eu vou até mostrar aqui uma parada que eu separei. Se bem que eu vou deixar exemplificado, depois eu mando material para você. Quando tiver muitos limps em early game, a gente faz o seguinte: eu tô com As e Rei, ou tô com As, ou Rei, ou Dama, ou até o As e Dama também entra nesse sentido aqui. Quando a gente tem lá, a gente tá no botão, teve 4 limps e a gente tem Rei. A gente precisa isolar esse tipo de mão. A gente não quer estar jogando contra mãos lixos, mãos trash. Então, a gente fez uma regra. Essa regra, eu não sei se ela está junto com o material que é do coach inicial lá do time. Essa regra foi uma regra que eu montei, que eu tenho passado para os meus alunos, que é de 0,8x para cada limp. Então, se a gente vai abrir, por exemplo, blind 10-20, o nosso padrão seria abrir 60. Aí tem mais 4 limps. A gente vai botar 0,8x a mais para cada limp. Que aí é para a gente isolar e para tirar toda aquela gama de mãos que os caras vão estar abrindo, que fogem do range padrão, ou seja, aqueles bala 9, 9,8, essas coisas assim, a gente vai estar conseguindo que eles saiam da mão e a nossa equidade se permaneça. Um blind para cada limp, no 10-20, acho ok. No 10-20 ainda é justo, de certa forma. 15-30 para frente, já fica um pouco pesado. Porque é só você pensar, se você estiver no 15-30, por exemplo, e tiver 5 limps lá, você já teria que abrir ele em torno de 75. Os caras todo mundo betou 30, você vai betar lá 290, tipo, 230, sei lá, uma parada, tipo, fica um valor muito alto. Então, 0,8x para cada limp é meio que padronizar. Quando você não souber mais ou menos, mas eu vou fazer a conta, 0,8x para cada limp, que preguiça, vou abrir calculadora aqui? Não, pega por alto, velho. Se eu tivesse feito um blind para cada limp, eu tiro ali 60, 70 fichas e pronto. Já tem uma size ok, que está dentro da margem do que é correto. Então a gente isola dessa forma. E a gente basicamente vai isolar As, Rei, Dama, o AK e o As e Dama. O As e Dama aqui entra, o suited, o off, a gente pode estar isolando também, mas com mais cuidado, porque o As e Dama suited tem 7% a mais de equidade do que o As e Dama off. Então, a gente isola, mas são esportes que a gente tem que ter, o As e Dama off, que a gente tem que ter mais cuidado. Mas, de modo geral, fica bem tranquilo essa parte de early game quando a gente segue essa estratégia. Vocês vão ver que se vocês seguirem isso aqui, todos os torneios que vocês entrarem, vocês vão estar caindo sempre em middle game. Nunca vai estar caindo ali nas primeiras mesas. Vocês sempre vão estar caindo ali dos 30 para baixo. Então, logicamente vocês vão jogar de forma mais niche, mais fechada, mais sólida, mas na medida que as ferramentas que a gente tem, o nosso arsenal forem sendo aperfeiçoados, a gente consegue ter mais edge no field em outros períodos do torneio, né? A nossa early game a gente vai estar jogando niche para, quando a gente dobrar, ter um esporte seguro, e a gente conseguir firmar essa solidez até o middle game, late game,
E ali no middle game, late game, a gente vai estar usando todas as ferramentas que a gente tem para conseguir fazer manutenção do stack, para conseguir crescer a nossa stack ali de forma saudável. Alguém tem alguma dúvida nessa parte de early game, galera? Esse material, essas tabelas aí, eu vou estar passando para vocês. Vai estar lá no... Não sei se vai estar no chat do Skype ou no material lá no próprio acervo do time, mas... Não, fica tranquilo. Esse material eu passo ele sem problema. Então, geralmente o material vem junto com a aula em vídeo, porque dá um direcionamento melhor. Mas não se atentem, ficar printando, essas coisas aí se você chegasse para mim e falasse lá, me chamasse no Skype e falasse, pô, Bernardo, eu tô precisando daquelas tabelas de early game lá, eu passo com o maior prazer, isso aí é coisa tranquila. Mas beleza, nós falamos de early game e eu separei 2 early games aqui, um que é ok de se cair e um que não é. Então eu vou abrir aqui agora o PT4 para a gente analisar isso lá. Deixa eu abrir e colocar isso. Esse cara aqui é um aluno meu, muito, muito ainda. Pode falar, antes da gente passar lá para o exemplo. Pares baixos. Vamos voltar aqui. Eu abri aqui a tela de novo. Quando vier limpo, tá? Você está lá, logicamente, em posições iniciais não vamos ter muitos links. Então vai ser em late position. Basicamente, você pode estar dando o link junto para jogar por set value. Logicamente, se alguém isolar, você vai estar foldando. Então, 8-8, 7-7, 6-6, até o 2-2, são mãos que, tudo bem, você pode estar dando link behind para jogar por set value mesmo. A estratégia está pronta. Eu não trinquei, pô, deu ruim, foldei, tranquilo. Perdi ali minhas 30 fichas, minhas 20 fichas, sem problema. Então, sempre tem foco que, é set value puro mesmo. Vou voltar aqui agora para o PT. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandando aí enquanto eu abro aqui. Beleza. Esse cara aqui é um jogador, ele joga há pouco tempo. Ele teve só, se não me engano, uma aula só comigo. E, enfim, ainda tem muitos leaks no jogo. A gente vai ver, mas os primeiros leaks que eu quero mostrar são de early game. São torneios que ele caiu de forma muito precoce. Um deles vai ser ok, se cair, e o outro não. Então, eu vou colocar em ordem, já tá. Beleza. Aqui, galera, eu vou exemplificar o seguinte. Eu não vou ficar passando todas as mãos. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me parar. Mas eu vou passar as mãos que realmente são importantes. Por exemplo, esse As e Rei. Abriu o 3x aqui, nesse nível de blind, ok. Todo mundo foldou. Justo. As e 6, fold. Ele também tem essa tabela. Se vocês verem esse jogador aí, durante um torneio, no early game, vocês podem saber. Ele tem a tabela que o Bernardo passou. Ele vai estar abrindo aquele range específico. Aqui tá ok, velho. Eu até fui olhar se tinha dado stop share aqui, mas tá no 9-2. Não, tranquilo. A tabela fica tranquilo que eu vou estar mandando. Eu vou dar share de novo aqui no PT4. Olha se vai aparecer aí agora. Tá no 5 e rei. Beleza. Tamo todo mundo na mesa. Tranquilo. Não, começou às 7. Mãos que não estiverem na tabela, eu não vou estar me atentando. Vou continuar aqui de boa. Calma aí, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, galera. Vou voltar aqui, dar share. Eu vou voltar na tela da estratégia linda só para tentar um quadrado em cima do negócio que tá meio esquisito. Agora deve voltar ao normal. Beleza. Tá no rei 5 aqui ainda, né, galera? Vocês estão vendo o rei 5.
Beleza. Vamos continuar aqui. Tá dando alguma travada aqui. Eu vou ter que abrir de novo o torneio. Porque eu não sei o que tá rolando, que não tá indo a mão pra frente. Aí. A gente volta naquele rei 5. Vocês estão vendo aí agora, 9-2 aqui, né? Beleza. Vamos voltar naquele rei 4. Ó, rei 5. Beleza. Estamos no rei 5. Rei 5 a gente não vai jogar. 3 e 6 não vamos jogar. 7 e 6 também não. Agora a gente está num 7-6 aqui, galera. Se não tiver isso aí, beleza, passou o AK. Mas o AK eu tinha analisado vocês não estavam vendo. Vamos voltar. O AK ele deu um mini raise padrão. Mini raise não, deu a bet padrão, mas todo mundo foldou. Então, por isso que eu não me atentei aí. O As 6 é fold, Rei 5 é fold, 3 e 6 é fold, 7 e 6 fold. E aí, ó, chegamos na mão que ele caiu. Essa é a mão que ele caiu. E aí, beleza, vamos ver como é que ele jogou isso aqui. Ele estava no botão. Então, esse As 9, quando a gente pega aqui, posições finais vai entrar o Big. Então, em posições finais, o As 9 já não está lá. Então, a gente já teria que pensar que a gente tem que jogar com cuidado. O cara abriu 3x do TG. Um outro cara fletou. E esse cara tribetou. Esse ribalbino aqui. Considerando que... Vamos considerar uma primeira coisa. Quando a gente considerar que esse ribalbino aqui, ele é algum jogador de time brasileiro, basicamente, o range de tribet dele é o mesmo range que eu passei para vocês de tribet. As, rei, e as, rei, velho. E aí eu vou perguntar para vocês, quando que o As 9 ali vai estar na frente? Não. Então, é um erro básico. Quando você pega um aluno que consegue atolar um As 9 no early game dessa forma, é erro básico. Aqui, ó, vou estar mostrando como que ele jogou. Ele fletou essa tribet, ou seja, ele vai estar atrás de basicamente tudo que foi aberto ali. O cara que abre do TG, ele tem As no range, então vai estar tirando os altos de As dele. Esse Arnex também tem As no range, vai estar tirando As dele, de novo. Então, os altos de As dele já estão ficando pequenos. O range que o cara tribeta é As, rei, As, rei. Logicamente, se o cara não for um jogador de time, ele pode tribetar um range maior, mas ainda é um range forte. Ele vai tribetar ali 10-10, vala-vala, dama-dama, rei, as. A tribet dele em si ainda foi basicamente um click raise em limites, em micro limits, geralmente é muito valor. Quando o cara der click raise, vocês podem ter certeza. Click raise é o cara querendo extrair porque tá noite. Então, aqui realmente é um easy fold, não tem muito o que fazer. Aí vocês vão falar, não, mas um As 9 ali, se eu estivesse jogando live, o As 9 ali eu ia defender tranquilo. Você não tá jogando live, porque no live você vai ver uma quantidade de mãos muito menor que no online. Então, o nosso range muda muito. As 9 aqui realmente é um fold bem tranquilo e é o que eu espero que vocês façam. Xinguei ele pra caramba. Precisa de ver, tomou um esporro, mas acontece, é assim que aprende, né? Aí, beleza. Só pra gente finalizar a mão, os dois caras que abriram ali do TG ali, foldaram. Se eles tiverem ases, foram embora meus ases todos. E aí, beleza. Vem um flop aí, 10, 10 e 9. Tá baixo o microfone, velho? Me dá um... Pois é, eu tô quase berrando aqui. Qualquer coisa aumenta o volume um pouquinho. Mas, vamos ver aqui agora. Pensem o seguinte. É você ali, você é o Canivale. Que horas você assim? fez uma leve cagada. Legal. Agora, como é que você conserta a cagada? Aqui você tá jogando... Vou tirar a HUD daqui do negócio para ficar mais fácil. Você tá jogando fora de posição. Como é que vocês jogam isso aqui? Você já fez uma cagada. Como é que você vai jogar agora? O Teres falou que vai de check. Podem falar os outros também. Acredito que a maioria vai pensar o seguinte, depois da aula que eu estou dando aqui, depois que eu passei uma tabela, depois que eu passei toda uma estratégia de segurança,
a maioria vai tender a jogar de check. Pode até dar o primeiro call, não precisa nem ser tanto check fold. Mas, basicamente, a gente nunca lidera isso aqui. Nunca. Porque se a gente começou a fazer a coisa errada, a gente liderar isso aqui é basicamente continuar cagado. Eu vou mandar bosta no resto, entendeu? Então aqui a gente vai jogar de check, sempre. Isso aí das vezes não, né? Eu considero que vocês nunca vão estar passando por isso. Mas, das vezes que acontecer por uma ocasião, sei lá, uma coisa muito louca aconteceu com você, você estava jogando bêbado. E aí você fez isso, pelo menos você pensa, agora eu não posso errar mais. Então, temos que ir de check. Aqui ele resolveu liderar, eu quase ranquei a mão dele. Eu falei, velho, você quer tomar call aí de quê? Se o cara tem vala-vala, dama-dama, rei-rei e as, ele não vai largar. Se ele tem o 10, ele não larga. Se ele tem o 9, que é a única posição ali, o único spot que você poderia estar na frente, ele ainda poderia dar o primeiro call ali e tal, mas é um spot tão pequeno em relação à quantidade de spots ruins, que não dá, né, velho? Liderar aqui é totalmente sick, é totalmente ruim. Então, isso aqui tem que ser tirado assim, do jogo urgentemente, tá? E aí o cara deu call. Quando o cara dá esse call, o que ele representa? Ou ele tem esse 9, ou ele tem esse 10, ou ele tem vala-vala, rei-rei, dama-dama ou as. E a gente tá ganhando só de um vilão que entrou com rei 9 ali. Ou seja, de um range possível que a gente dá pro vilão, que ele tribetaria, não tem rei 9. Não tem esse tipo de range. Aqui desde o início eu sei que ele tá perdendo. O cara que tem um pouco de conhecimento do jogo, ele vai entender assim, ó, velho, eu posso ter até acertado esse 9, mas na medida que esse cara me dá esse call aí, eu tenho que ter plena certeza que eu estou perdendo. Não tem nenhuma carta ali do Rabalbino ali que a gente vai estar ganhando. Entendeu? Isso aqui representa uma coisa que é muito comum no Field 025. Aquele cara que se encontra perdido no spot, não sabe o que vai fazer, e aí acaba meio que se atropelando ali mesmo. Tipo, ele mesmo vai se afundando. Então, isso aí é falta de direcionamento. Ele está tendo isso agora, e vocês também estão tendo isso agora, que é para não acontecer com vocês. Mas aí, continuando a mão, vem um 8, que também é horrível. Porque das vezes que o vilão estava blefando, ou que estava ali com vala-dama, que tentou hitar uma sequência, ele acabou de hitar a sequência. Então, mais um spot que a gente está perdendo. Então, aqui já seria um check fold, tipo assim, eu preciso foldar porque eu estou perdendo. Aí ele foi, check, beleza. Fez o correto agora. O vilão betou 150. Nesse limite do 25 cents, os vilões em si, eles não têm muita noção de size e bet. Geralmente tem aquele vilão que é afobado, que quer betar muito para extrair rápido, e tem aquele vilão que beta pouco porque tá nuts e quer te manter na mão a todo custo. Então, não sei se os novatos já entendem da ferramenta de polarização de range, é basicamente o contrário. Quando você polariza o range, você está representando ali ou muita força ou total erro. Quando você beta muito pouco, ou você está representando total nuts ou total erro também. É o mesmo conceito. E nesse sentido, com o range que a gente estipulou para o cara, aqui é muita força. Ele está totalmente nuts aqui, não tem nenhuma combinação de mão que a gente está ganhando. Entendeu? Aqui ele resolveu dar call, que é o que a maior parte dos recreativos fazem. Eles olham para as próprias cartas e falam assim, nossa, velho, o 10 dobrou, então não deve ter 10 no range dele. Eu acertei o 9, eu tenho top kick. Ah, ele betou pouquinho, eu vou dar call. Nem pensou no range do cara direito. Então, isso aqui é um exemplo claro de jogador recreativo. Ele deu call, e aí vem uma carta que, teoricamente, é aquela carta para te afundar. Porque esse as aí faz você não largar a mão. Você teve tudo para foldar. Você teve chance para foldar no pré-flop, no flop, no turn, e aí vem um as no river. Quando vem esse as aí, o que vem na cabeça do Carnivale? Porra, velho, agora acertei minha mão. Agora eu ganhei. Ganhei tudo. Pô, não tem como, acertei meu as, velho. Aí tem aquele vilão não, né? Aquele jogador que é mais recreativo ainda e fala assim, nossa, eu tenho 2 pares, o as e o 9. E nem vê que tem um par de 10 no meio, né? Então, isso aí acontece.
Você tem que ter plena noção disso. E aqui, velho, existe algumas coisas que você tem que levar em conta. Existem ases melhores, que o cara estaria tribetando, e que onde o seu 9 de kicker aqui ficou um kicker ruim, e que ainda assim você teria que estar foldando, mas que o jogador recreativo não folda. E aí ele chova e o cara tinha um belo 10-10. Ou seja, ele teve todas as oportunidades de não estar caindo no início. E acabou atolando. Aí vocês vão falar, nossa, mas o PokerStars é muito sacana. Foi me dar o as no river, só para eu atolar. Mas eu podia ter foldado pré-flop, no turn. Aí você quer que no river o PokerStars te ajude? Porra, bicho. Me ajuda, né, velho? Mas, enfim. Esse aqui é um exemplo, claro, de erro comum de early game. A gente fica brincando, a gente tá rindo aqui e tal. Mas o nosso time é grande. E com muitas pessoas jogando, a gente vai ver umas coisas assim também. Não fiquem surpresos. Vai acontecer. Porém, assim, ainda que aconteça, galera, igual eu fiquei falando que quase cortei a mão dele, que eu xinguei pra caramba, mas, assim, aconteceu. Pô, agora ele não vai deixar isso acontecer de novo, porque conseguir direcionar e depois do esporro desse, as coisas têm que ser ajustadas. Então, e o bom, galera, é que vocês conseguiram reparar que, ó, flop ele podia foldar, pré-flop, turn, aí vem um river que é para ele atolar, que ele ainda podia foldar, e ainda assim conseguiu atolar. Aí o Gustavo perguntou, essa tribet do Rabalbino aí, pré-flop, foi certo? A gente tem que considerar que num range recreativo do field 0,25, vão ter tribets ali de 10-10, de 9-9, jogadores ruins. O que a gente tem que fazer para a gente conseguir filtrar isso melhor? É conseguir fazer notes, galera. O cara fez isso com 10-10 aqui, ele tribetou um click raise. Eu vou colocar uma note dele, que ele faz isso no early game com 10-10. Se acontecer um spot desse de novo, eu vou levar em conta isso. Então, pois aqui ele estava em early game e em middle position, né, no caso. Mas, esse 10-10 aqui, se fosse nós aqui com 10-10, desconsiderando esse As 9, o TG abriu 3x, tomou um flat, aqui, vocês nunca vão estar tribetando, vocês podem jogar isso aqui fletando para trincar, para jogar pro set value, para tentar pegar um top pair no flop, mas sempre no esporte de segurança, beleza? Sim, dava para dar esse call. Nunca tribetar. Isso, exatamente. E aqui, galera, agora eu vou mostrar uma outra mão, que é um early game, que ele caiu, mas que está dentro da margem, dentro do que a gente espera. Deixa eu só arredar para cá. Aí vamos lá, não vou me atentar a muita coisa. Esse AZ7 eu vou me atentar a ele, porque eu já vi essa mão. E isso aqui, ó, aquela que é para cortar $1 no deal, Praga. Eu dou a aula, eu vou lá, passo a tabela de estratégia pro cara, e aí ele me abre 3x com AZ 7 em posição inicial. Porra, bicho, não dá também, né? Então, muito ciclo. Só que aí, beleza, ele resolveu abrir isso aí. Vamos ver se ele conseguiu cagar em cima do trem ou não, né? Esquece, coisa que vocês precisam esquecer totalmente, totalmente mesmo. Não se apeguem às cartas. Eu, quando eu entrei no EPT, quando eu era jogador, né, do EPT, igual vocês que estão entrando aí agora também, eu tinha altas cismas com, eu não gosto de rei, mas eu gosto demais de dama-dama. Tipo, criava umas paradas na minha cabeça que não fazia sentido, tá? Mas eu me apegava às cartas. Aí vinha o dama-dama, eu atolava o dama-dama. O rei, eu já não jogava da mesma forma. As coisas nada a ver. Que com o tempo a gente acaba aprendendo que isso aí é totalmente ruim, né? Mas vamos analisar aqui a mão dele aqui para ver se ele conseguiu, pelo menos, não se sair mal, já que ele começou um spot que não era para estar jogando. Vamos ver como é que ele jogou. Aqui, velho, quando ele abriu esse 3x, tomou um call, eu falei assim, tá,
Se ele conseguir não atolar esse As 7 pelo menos, não vou crucificar o cara. Aí quando veio esse flop 6 e 2 de espadas, eu pensei assim, puta merda, o cara caiu nessa mão. Não é possível. Porque é meio que a pegadinha do PokerStars. Ó, você vai ter que investir ficha para puxar esse pote. Aqui nesse As 7, especificamente, você foi o agressor, você tem que se betar. Você tem que continuar contando essa história. Você não vai poder mudar essa história agora. Aqui ele já fez um erro, ele não se betou. E aí o vilão mandou pote. Aí, pô, você tá lá com flush draw, top flush draw, né, no caso. O que eu faço, né, velho? Pô, eu dou call nisso aí pra ver mais uma carta. Eu já tribeto o cara e entrego pra Deus pra ver se pego esse flush. Né, já começa a ficar meio tenso já, né? O early game, que é aquela parte mais chata do jogo, já começou a ficar tensa, né, velho? Então, a gente vai e pensa assim, pô, o que eu espero do jogador agora? Ele pode até dar esse call pra ver o turn ali, pra ver se pega esse flash drop. Mas tomara que ele não atole todas as splits, né? Pra não atolar o stack inteiro. Isso aí é a terceira mão do torneio. Então, beleza, né? Aqui ele optou por dar o call. Eu nessa hora eu dei uma gelada. Eu falei assim, nossa, bicho. Se ele não acertar esse flush no turn, ele vai querer ver o river e o cara tá betando pote, velho. Pô, e vai acabar sendo eliminado, né? Só que aí ele deu sorte, já acertou o flush, e o top flush, né? Ele tá praticamente nuts, não tem nenhuma combinação de mãos que ele tá perdendo. E basicamente, só se viesse um 4 ou um 3 de espadas que ele poderia perder essa mão. Então, aqui, pô, agora eu tava tenso. Agora eu fiquei tranquilo. Agora eu sou dono da mão. O que eu faço? Dou check, acho ok, pra ver se o cara continua betando pote. Aí o cara beta 20. Esse vilão representa... O check é ok. O check realmente é ok. Quando o vilão beta 20, esse cara merece uma note que eu tenho uma note especial para quase que esse caboclo que, assim, eu acho que ele deve ser cego jogando, Fraga, não sabe o que tá fazendo. Aquela note, que é menino especial, Fraga, não é nem o fish, é o pior que fish. Daí, brother, o cara betou 20. Se eu betar muito mais que isso, ele pode foldar. Eu não quero que ele folde essa mão. Mas se eu der só call também, eu não consigo construir um pote bacana. Também é ruim. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou instigar ele a ficar na mão. Ele betou 20, vamos jogar efeito Donkey, então. Beta ali 85, que vai ficar ali uma size barata para ele ver o river. Quem sabe ele hitar alguma coisa no river, você tá nuts. Você não pode betar muito. Ele resolveu dar call só. Eu já achei ruim. Você deixou de extrair no momento que você poderia estar extraindo ali mais umas 70, 80 fichas. Aí vem esse 7. Aí o que vem na cabeça da maior parte dos jogadores? Pô, velho, o cara betou pote, depois ele betou uma blind. Se eu não betar agora, ele vai dar check, ele vai desligar a mão. É o padrão. Aí o que eu falei. Agora, nesse momento, você tem que betar por valor, velho. Mas quanto que você vai betar? Quanto que vocês betariam aí? Só para eu ter uma ideia. Ó, o Alice falou que betaria 100 a 150, 230, 180, 245. Tem gente que falou que betava 130, por volta de 200. De modo geral, pelo que eu vejo, algo em torno de 130 a 250. Que seria a margem aí que vocês estão falando. O que você tem que pensar quando você for fazer essa size? Você quer tomar o call de quê? Você quer tomar o call do 6? Você quer tomar o call da dama? Você quer tomar um call de uma possível sequência? Você tem que pensar num size o cara que vai ficar sugestivo para o cara dar o call. Então, se você betar meio pote, aí, meio pote vai dar 260, mais ou menos. Meio pote seria totalmente sick, porque você tomaria call da dama. E se o cara tem a dama, ele não betaria 20 no turn. Então, meio pote é muito, extremamente grande. E a gente não vai conseguir extrair nada. Aqui, eu particularmente, betaria algo em torno aí de 140, 150, no máximo. Entenderam? Para tentar extrair de um possível 6 que o cara queira dar um hero call, ou então um 7 que ele hitou, sei lá, de mãos fracas. Porque se eu betar mais que isso, ele não vai dar call.
E aí isso a gente não quer. Então, se ele tiver erro, se ele tiver qual. A gente pode colocar todas as opções que ele possa ter nessa mão, inclusive erro. Mas, de forma geral, para a gente conseguir extrair até de um 2 ali. Um As e 2, que o cara fala assim, nossa, esse cara não acertou nada, não vou largar meu 2. A gente não pode betar muito mais que 130 não, 140 não. 130, 140 é o limite. Se você betar 130 e ele tiver seguido, ele vai te voltar. E você vai estar lindo lá antes. Você vai dar a opção do cara tentar barrelar ali. Então, jamais tenta betar mais que betar pote ou mais que pote aí. Aqui, ó, só exemplificando, ele betou mais que pote. Ele betou aqui em torno de 65%. O que é totalmente simples, velho. Você não toma call disso nunca. Você não consegue extrair nunca. Nem a dama aí dá o call às vezes. Então, é linha de raciocínio que vocês precisam entender. Beleza? Mas tranquilo. Esse As 7 aí, outro tipo de mão, né, que a gente está analisando. O C3PO aí, Star Wars maluco, perguntou, polarizaram o nosso range betando 70% ou mais, o que acha? Aqui nesse spot eu acho muito ruim mesmo. Porque a gente não está extraindo de praticamente nada que pagaria 70% de bet. Aqui a gente tem que focar em mãos ruins que esse cara tá tentando ir até o river para ver se melhora ela. Então, o check também é horrível. Porque a gente teve um momento que a gente podia estar extraindo, que era no turn. Aqui no turn, quando ele dá 20, a gente podia betar mais um pouco para aumentar um pouco mais o pote. Agora, no river aqui, a gente tem que se betar, tem que liderar sempre, né? O Alice perguntou, overbet não poderia simular um blefe nesse nível? Muito raro mesmo. Basicamente, overbet nesse nível só tem uma jogada específica que funciona no 25 centos, só nesse field, nessa estrutura, que é com as. A gente está no blind 10, 20, você chovar. Aí você chova suas 1.500 fichas, independente da posição que você está. Você está no TG, você ia abrir 3x, chova. Isso aí nas primeiras mãos, quando vier um azar. Porque você vai tomar call quase sempre dos loucos que tem do field. E das vezes que você cair, vai estar dentro da margem. A margem lá que a gente estipula que está dentro do ok para finalização precoce. Então, overbet, raramente a gente vai estar usando. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O pessoal, check call, turn e river. No caso aqui, foi check call no turn. O check aqui já não vale a pena, porque ele vai tender a dar check behind a maior parte das vezes. O Luiz falou, eu acho que o check no river é a melhor opção. Eu acho que depois que o Velão betou 20, cara, no turn, ele não beta river. Então, o único momento que você tinha para extrair seria na volta do turn e liderando o river. Senão você não tem outro momento aqui para você extrair. Mas ele também não extrai. Sim, teoricamente sim. Mas, das vezes que você jogar de check aqui e o cara der um check behind, beleza, você vai estar ganhando o mesmo tanto de fichas, teoricamente. Não. Porém, das vezes que você lidera e o cara quiser inventar moda, você pode estar extraindo muito mais. Então, a gente não tem informação desse vilão. Então, o standard aqui mesmo é estar liderando. Com qual range ele beta pot? Velho, geralmente ele nem betou pot, pra falar a verdade. Ele overbetou. Não, é betou pot mesmo. Aqui, velho, pra ele betar esse 177 aí, é basicamente air total, velho. Ele beta esse aí com as e rei, com as e vala, com as e 10. Ele tá simplesmente querendo comprar esse pote a todo custo. Então, já não é justo, fraco, já não é legal essa bet pot aí, não. Vai tomar call ali, basicamente, só da dama do flush draw, que foi o que realmente aconteceu. Mas vamos continuar aqui. 10 e 4 aqui é fold. 10 e 5 é fold. Aqui teve um outro as e 7. Esse aqui é um spot bom. Muitos dos recreativos que vocês encontrarem, quando tiverem com as e 7, vão estar isolando isso aí.
eles vão estar betando ali 80, 100. Eu já vi cara que betou 200 com asa e 7 nesse tipo de spot. Acho que eles olham para as cartas e falam assim, nossa, acho que é azar, isso aí não é asa e 7 não. Uma parada meio surreal, tá? E acontece. Quando, se tratando da gente, da nossa estratégia, a gente vai estar, não vai estar isolando, a gente vai estar jogando um post-flop de segurança. Entenderam? Vamos jogar de check realmente. Aqui um flop não acertou nada. A gente não tem nada, a gente não tem backdoor, a gente não tem flush draw, a gente não tem pedida por sequência, não acertamos o menor par, nem a gente tem uma over, simplesmente. Então, a gente não tem muito o que inventar. Vamos de check de novo. Check fold, né, praticamente. E aqui tem que foldar. Peso que é o padrão. Agora um dama-dama. Esse dama-dama específico é uma mão boa de ser analisada. O cara abriu 4x. A gente não tem informação sobre esse cara. A gente já sabe, aqui, ó, uma status até interessante. O nosso dama-dama contra ranges N2, que ainda estão disponíveis dentro da mão aqui, é de 38%. Isso aqui é uma informação muito boa. Quando a gente começar a pensar em EV, em expected value, esse tipo de porcentagem aqui é imprescindível para a gente estar calculando o nosso EV. Então, beleza. A gente está aqui nessa situação, fora de posição. E aí, o que vocês fazem? O Alice falou tribeta 180, 200. Acho que a maioria vai estar tendendo a tribetar. Agora, uma coisa vocês têm que ter completa certeza, galera. Até volta aqui, ó. Vocês lembram lá do range que eu passei para tribet. Eu acabei de passar para vocês. E aqui, ó, eu vou até... Vai ser um pouco de zoeira, não leve um pouco a mal, mas é só para vocês terem uma ideia. Eu comento isso muito com os meus alunos, que eu falo assim, ó, quando o cara assiste a aula aqui e tal, a gente troca ideia, eu passo um material bacana, ele absorve em torno de 35%, 30% da aula. E quando o cara revê e faz relatório da aula, ele absorve o resto, 70% fica perdido. Agora, não te pegando como crucifixo, é igual o Diego falou aqui eu vou de call. Eu deixei bem claro, agora há pouco, eu falei, o range de tribet é as, rei, dama, dama, as, rei. Então, quando eu perguntei, e aí, o que vocês fazem? Eu esperava que todos mandassem, todos falassem na mesma hora, tribet. A tribet aí, porque estava na tabela. Então, mas não leva a mal, não. Isso aí é um pouco de zoeira, mas basicamente é só para comentar esse tipo de coisa. Aqui a gente tem que estar sempre tribetando. Sempre. A gente nunca vai estar fletando isso aqui. Porque na medida que vier um rei aqui, você vai foldar seu dama-dama, você tem que tomar ação aqui para você. Entendeu? Justamente, é o que o Alice falou, tribet para ganhar ação post-flop. É pra gente ser o agressor dessa mão. Para das vezes que não bater ali um as e um rei, a gente tiver esse top pair, a gente poder se betar com tranquilidade, tá puxando um pote com mais segurança. Aqui, ó, exemplificando o que rolou. Ele tribetou, fez uma size que está dentro do padrão. A size básica que eu falo para vocês fazerem em early game de tribet é de 2,5x o valor da bet do vilão. A 2,5x de 80 vai dar um pouco mais que 180. Mas o 180 ali está dentro da margem. Não vou crucificar essa parte. O 3x eu acho muito. Você tem uma mão muito boa para estar jogando. E você vai estar jogando, tudo bem, você vai estar jogando fora de posição, 2,5, 2,6 é o limite. 3x ali, você pode estar meio que desperdiçando um pouco do seu valor. Então, vamos fechar ali, 2,5 é bem o ideal. Acabou tomando um call, que é do Big. Esse call para nós aí, não representa rei nem asas. Porque se ele tivesse rei ou asas, ele iria forbetar. Então, até então, a gente tem a plena certeza, nós estamos na frente. Não tem erro. E aí o vilão forbeta. E aí, o que vocês fazem? All-in. O Giovanni perguntou se é para atolar. O Marco falou all-in. Vamos ver o que mais. O Alice falou que queria dar call. Ficou na tela do Beatle.
Bom, vamos resumir. Por que a gente não pode dar call aí? Alguém falou que iria dar all-in? Pode me responder o porquê que a gente não dá call aí? Nesse spot específico? Se der Se call e bater ele mais voltar. Aí ele vai ter que foldar. Hein? Ainda Se tem der call um- e ele voltar, hein? Tem um outro fator ainda do call. Vocês vão falar. Você vai colocar 30% do stack dele num call. Aqui, Se ele ó. bater um rei, um ás, ele vai ter que desligar a mão. Ele vai estar comitado já no pote. O mais Ué, importante de ué, vocês terem fold em all-in. mente, o mais importante de vocês terem em mente do motivo de não dar call é porque tem mais um vilão na mão. E esse vilão aqui, com certeza, pode ter um rei, pode ter um as, que pode dificultar a nossa ação no pós-flop. Aqui a gente pode considerar que esse cara está forbetando aqui um range ele também bem fechado. Ele pode estar forbetando ali as, rei, pode. Ele faria isso com as, rei. Da mesma forma que ele faria com AK. É um vilão meio lock até então. Então, galera, se eu dou call aqui, esse cara também dá call, já ficou meio esquisito. A minha equidade do meu dama-dama já ficou meio esquisito. E isso a gente não quer. É só vocês lembrarem. O que foi a primeira coisa que eu falei? Segurança. Tem que pensar na segurança da minha mão. Tem que proteger minha mão aqui. Nesse spot específico aqui, não existe call. A gente tem que, ou a gente folda ou a gente chova. Só que, na medida que eu estou falando para vocês que rei, dama, as e as e rei são mãos que estão dentro da margem de vocês poderem cair no early game, não tem por que vocês estarem foldando esse dama aí agora. Tem que ir pro plano mesmo. Então, aqui, ó, eu vou estar passando a ação que o Canivale fez. Ele deu o call. Já achei muito ruim. Porque ele pode estar se envolvendo num spot que seria tranquilo ali contra um jogador, num all-in para isolar. De repente, ele pode estar se envolvendo num pós-flop sem ser chove contra dois vilões que tem no range dos dois ases e reis. Só que aí ele acabou dando uma leve sorte do vilão que estava no big foldar. O Agnaldo perguntou aí se fosse só contra o carinha lá, o TVO 23. O call é ok? Ainda não. Nesse tipo de spot, quando tiver um spot de forbet no field de 45 players, forbet por si só vai ser sempre mãos que vão tender a ir ou para o shove ou para o fold. Não vai existir muitos calls. Por que diz? Na medida que você investiu ali mais de 50% do seu stack, no caso ali do TVO, ele investiu mais de 50% do stack dele. Você vai dar flat aí tudo bem. Vem um bordo aí, que ainda assim nós temos top pair. Você tem que ter plena certeza que esse cara vai chovar no flop, velho. Então não vai ter pós-flop. Então a gente tem que ir pro pano. A gente tem que estar chovando por cima, independente de quantos vilões forem. Aqui nesse spot específico, o chover era mais ainda essencial para isolar contra um vilão só. Aqui ele resolveu dar o call. Veio um bordo que é super, super bom para nós, porque não acertou os ases e os reis, e a gente está perdendo basicamente só pro as e pro rei. Ele foi de check. Eu, particularmente, não sei se iria de check nesse momento. Se o vilão tem um as, ou se ele tem um rei, ele vai jogar de check behind. Você vai dar mais uma street grátis. Aqui eu tendo a liderar. Só que como eu não faria esse tipo de jogada, eu iria estar de chove pré-flop, a jogada que eu poderia pensar assim, ó, fiz uma parada que está errada. O que eu vou fazer agora? Preciso ter a segurança da minha mão. Agora eu faço a parada certa e eu já coloco ele na porta. Aí o vilão chovou. Aí o cliente, né? Eu já ia falar que o cara é cliente. Nessa jogada, o que ele fez, o melhor era o lead, com certeza. Aí ele acabou chovando, e aí é um easy call. E o vilão tinha as. Bem sick.
mas estava no range do vilão, que a gente estipulou. Porém, tá dentro da margem que a gente estipulou que é ok de perder o early game, de cair em finalização precoce. Os meus 3% de finalização precoce foram disso. Pensa só você jogando aí, igual. Quando eu jogava 40 telas. Vocês acham mesmo que eu jogando 40 telas, eu ia ter tempo para pensar assim ali com o meu dama, eu faço assim, nossa, eu vou foldar porque esse cara tá com muita cara que tá com asaço. Lógico que não. Isso aí é a minha margem. Ó. Dama é ir pro pano mesmo. Perdeu? Acontece. Abri outra tela já. E aí acabou que ele ficou muito short. Encontrou um as e dama na mão seguinte, chovou, que é o padrão, né? E acabou dando bad ainda porque o cara fez o flush honey. E acabou eliminando ele do torneio. Então, galera, é o seguinte. Exemplifiquei essas duas mãos aí, essas duas indivíduos de game, para vocês verem como tem um tipo de spot, até de modo geral, vocês podem entender dessa forma, assim, como tem vilões que vão errar todas as streaks no early game, sendo que, tipo assim, a estratégia já estava pronta. E eu não quero ver vocês errando isso. Isso aí é meio que, quando eu começo a dar coach para um jogador, tal, eu digo que a parte mais básica do jogo é o early game. Tá sem som ainda? Aqui tá normal. Aqui tá de boa. Não, beleza. O que eu tava só completando o raciocínio, a parte mais básica mesmo do jogador, é o early game. Quando vocês forem, eu tô jogando lá as minhas telas, quando eu procurar o cara no chat, qual que é a primeira coisa que eu vou olhar como referência se o cara é bom jogador ou não? Early game, finalização precoce. Então, velho, tipo assim, para quem tá entrando agora, essa parte de early game é a parte que, tipo, é o primeiro fator que eu não quero ver vocês errando mais. Acredito que ficou muito bem mastigado o que eu espero que vocês façam e que vocês sigam dessa estratégia. Bem simples, vocês viram, a tabela por si só é super simples. Basicamente, se vocês se sentirem perdidos em algum spot, eu tô ali com meu as e rei ali, contra 4 vilões, não acertei nada. O que eu faço? Toda vez que você sentir uma leve dúvida, você lembra do que eu falo, segurança. Se não tem segurança, folda. Early game, a gente não ganha torneio no early game, a gente pode dobrar 1 milhão de vezes que não garante nada. Então, a gente tem que ter sempre o foco que quando não é seguro, a gente vai estar foldando. O Marco perguntou, early game é uma boa status para sistema HUD? Tipo, para ir para cima de um vilão? Tipo, se o cara caiu no early game muitas vezes, né? Deve ser esse o resto da pergunta. No HUD, eu não tenho certeza se tem essa status lá. É bem raro de se ter essa status e ela não é precisa, porque para você ter essa status mais apurada, você teria que estar jogando um early game sempre com o cara. Então, o early game em si, a gente vai filtrar pelo chart. Colocou o nick do cara, o cara tem um early game muito alto, uma finalização precoce muito alta. Vou dar até um exemplo assim para você, para ficar bem claro. Acredito que a pergunta foi até um pouco nesse sentido. Se é uma boa status e como eu poderia me aproveitar disso. Por exemplo, você está jogando early game, você está no big, e o cara que está no botão, ele abriu 3x, e você tem ali, por exemplo, até que esse spot em si não vai ser tão significativo, mas é só para vocês terem uma ideia. Você tem ali no big, você tem um as e 7. Você sabe que do botão já é uma posição de steal padrão. Porém, no early game não tem steal ainda. Às vezes, se chegar no botão em gap para você, não tiver naquela gama de mãos que eu passei, você vai estar foldando. Então, tipo assim, não tem esse steal por blefe. Aí você olhou lá no Shark do cara, e o cara tem, sei lá, eu já vi situações do cara ter em torno de
de 19%, 20% de finalização precoce. Ou seja, o cara tá fazendo steal no early game, tá abrindo um range de mão super amplo. O meu ASE 7, então, é vantagem. Aí eu posso estar jogando esse ASE 7. Esse tipo de adaptação, vocês mesmos vão estar fazendo. Eu passei um padrão. Esse padrão, vocês vão ajustando para cada determinado vilão. E quem conseguir ajustar isso mais rápido, vai acabar sobressaindo mais rápido também. O cara que conseguir ter um feeling de apoio, eu entrei na mesa aqui agora, eu filtrei aqui no chat, eu vi que o cara ele tem finalização precoce alta. Aí eu vou tentar me sobressair em cima desse cara jogando tal gama de mãos que eu vou abrir um pouco mais o range. Assim, são linhas de raciocínio que vocês precisam ter. E isso aí é muito importante. Ele falou que usa o Copilot, sei lá. Vai no chat e busca as stats. Se esse programa aí vai no chat e busca as stats, é sempre justo. Vai facilitar seu early game, tudo que for para facilitar o seu jogo é ótimo. Qualquer tipo de informação extra é ótimo. Software, é igual software de apoio. Eu comentei com a turma do mês passado, todos os softwares de apoio que eu uso. Eu tenho software que, hoje em dia, eu sou regular de heads up. Então, eu não jogo nenhuma partida contra jogadores regulares. Eu jogo só contra jogadores fixos. E como eu faço isso? Eu tenho um software pago que simplesmente me registra só contra jogadores fixos. O Marco, ele é fixe, está marcado como fixe para mim. Exemplo, né, no caso. Se o Marco sentar na mesa aqui agora, eu tiver com o PokerStars aberto, vai me registrar contra ele. É o software de apoio. Eu ganhei informação com isso. Estou ganhando a edge em cima do field. Da mesma forma que o Qlab, da mesma forma que tem o Card Runner, tem uma pancada de software que é top. O PT4, eu faço 1 milhão de relatórios neles aqui, e às vezes eu nem preciso fazer a review do cara. Então, para os capitães de equipe, tipo assim, pensa só, você é capitão da equipe de 6 caras, você quer saber se eles estão jogando um early game bacana ou não, pede para todo mundo mandar essa de history para ele, e o cara faz um relatório no PT4 de early game ali, que ele filtra todas as registros de todo mundo e vê quantos erros teve. Tipo assim, facilitar, é coisa que vai poupar tempo. E cá para nós poupar tempo é bom, né, velho? O tempo que você tá poupando para corrigir leaks que teoricamente você tem que fazer uma review, essas coisas, você vai estar gastando, brindando, pô. Então, o Tevez sabe disso, pô. O Tevez, eu ajudei ele pra caralho. Ainda vou ajudar ele muito ainda, porque tem muita coisa no PT4 que são detalhes, velho. E eu estou à disposição aí para todo mundo que quiser saber, que quiser aprender alguma coisa sobre o PT4, isso aí é super tranquilo, cara. Outra coisa que eu queria passar para vocês, que eu vou abrir aqui de um outro player, não sei se ainda está no time ou se não está, mas eu quero mostrar para vocês, porque é um padrão de... Será que não está dando para abrir aqui, não? Não sei. Antes de responder o Diego aqui, só vou mostrar uma coisa. Que eu consegui abrir o negócio aqui. Acho que não vai ter jeito, cara. Mas, só para exemplificar uma parada, galera. Já sei. Vou ter que fazer uma paradinha. Vou ter que abrir aquela tabela e depois voltar para o PT4. Cadê essa tabela? Agora eu vou voltar. Agora vai dar. Eu tenho que sair dessa tabela. Só um minuto, galera. Agora deu. Deixa eu só colocar aqui. Colocar do papelzinho aqui. Porque eu tenho que entender. Tem um, não é pouco. Vou colocar do... Acho que do alemão que eu tenho mais. Do alemão. Vou colocar do alemão. Aqui. Do alemão. Deixa eu voltar aqui a tela do PT4. Eu quero mostrar uma parada para vocês. Calma aí que eu vou responder essas dúvidas aí. Só um minuto que eu quero só fechar uma linha de raciocínio. Tem alguém com... Aqui, será? Não sei. Enfim, deixa eu só minimizar aqui para baixo.
coisa que eu quero que vocês entendam. Quando vocês jogam um torneio por completo, vocês têm, por si só, um Prost, um ROI e um EV esperado. O EV, aqui, ó, por exemplo, do alemão, o EV dele deu 7,58. Nesses 3 torneios que ele mandou aqui, que ele cravou, acho que foi 3 que ele cravou, o esperado para ele ganhar era 7,58 e ele acabou ganhando 8,94. Isso aqui representa a solidez do jogo. Basicamente, ele não tomou bad, ele não deu muitas bads, ele jogou um jogo sólido. Mais para frente, eu vou estar passando essa aula de EV de novo. Eu acho que ela tem na biblioteca do time e é muito importante vocês darem uma olhada em saber como calcular esse EV. Mas deixa eu ver as dúvidas aqui. O Diego perguntou, abrir 4x com mão prêmio, as rei, dama, no early game é justo, levando em consideração que tem muito ser criativo? Já adianto, não. Por que disso? A gente tem que padronizar o nosso jogo. Se a gente abrir 4x com as rei, dama, na medida que eu tenho, sei lá, uma gama de mãos, tenho 200 mãos com você, e eu tenho uma note lá, pô, quando ele abre 4x, eu sei que é super, super valor. Seu as rei, dama, nunca vai extrair. Então, não é justo. Você vai abrir a mesma size por blefe e por valor. Seja no early game, seja no middle game, seja... No early game não tem blefe, mas no middle game e late game, o seu size vai ser sempre padrão. Vocês não tiveram aula de size bet ainda comigo, mas tem essa aula de size bet lá no material do time, e essa parte é muito importante vocês entenderem. As suas mãos prêmios só vão conseguir extrair na medida que você não dê tel delas. Se eu, por exemplo, eu abro lá 60, eu abro 60 com as e rei, mas eu abro 80 com as as. Aí, um cara que é reg bom ali, reg bom não tem ainda no 25 cents, porque todo reg bom sobe, né, de limite, mas um reg fraco, mas que consegue entender um pouco de tel, que consegue analisar um pouco mais a mesa, nunca vai estar fletando seus 4x, velho. E aí é ruim, entendeu? Então, a gente vai sempre padronizar a nossa bet, tanto para valor, tanto para blefe. Aqui, ó, o Hugo falou, Diego, cheguei no time com essa dúvida equivocada também. Muita gente chega, velho, e não é pouco não. Eu vejo muita gente chega no middle game lá, o cara tá abrindo 400, ele abre o mini, tá 100, 200, ele abre 400 todas as vezes. Aí quando vem o azar, ele abre 800. Pô, você quer escrever na testa que você tem o azar? Não faz sentido, né? O Agnaldo perguntou, essa tabela é para usar até que nível de blinds? O early game, por si só, ele vai ser encerrado quando já tiver ali... Quando você tem o blind 10-20, early game. 15-30, early game. Acredito que o próximo já é 25-50. Quando encerra o 25-50, a gente já está tendendo a estar no middle game. E aí a gente não usa essas tabelas mais. Aí já está no middle game e aí a gente já muda a estratégia. Que a gente vai passar para vocês também. Já tem boa parte dessa estratégia no material do time, mas a gente vai estar revisando essas aulas. Deixa eu ver aqui. O Hugo falou, faço 3x só no blind 10-20, no restante é desperdício de mais de 2 pontos. Exatamente. O nosso stack efetivo é de 1.500 fichas. Se fosse MTT, eu até falaria, pô, MTT você começa com 3.000 fichas. Você pode abrir 3x ali até o 15-30, sei lá, até o terceiro nível de blind, você pode abrir 3x. Mas a nossa stack efetiva é muito curta. Já falou sobre o padrão de size, exatamente o que eu estava falando. O Hugo até comentou, eu fico indignado do começo com isso, sempre fazer 3x. Beleza. Perguntaram, então essa tabela é até 25,50. Exatamente. Logicamente, galera, por exemplo, você tá caiu. Eu já peguei torneios assim que, quando chegou no 25,50, já estava beirando a CNFT. Tem torneio que acontece isso. E aí a gente já está no middle game há um pouquinho de tempo a mais. Porém, os blinds ainda favorecem jogar mais fechadinho. Então, como padronização mesmo para essas tabelas, seguir elas ali até o 25,50 é bem padrão. Beleza? Alguém mais tem alguma dúvida? Acredito que não. Acho que está bem tranquilo. Hoje, para o pessoal que é veterano,
Isso aqui é basicamente refixar os conteúdos, porque acredito que eles já assistiram esse tipo de aula aí umas 3 vezes, pelo menos. E da mesma forma que, como eles já assistiram umas 3 vezes, eu não aceito eles estarem errando isso. Então, se eu pegar um early game errado de quem assistiu essa aula 3 vezes, eu arranco a mão também, entendeu? Mas, pra galera que tá entrando agora, é super ok, entendeu? O alemão. Ai, velho. Tá gravando sim. Vai estar disponibilizada no material do time. Não sei quando, mas vai estar lá. O Giovanni até comentou aqui que foi ver a porcentagem de eliminação precoce. Né? Ô, velho, não se atentem a isso. Pensem no seguinte, velho. Vocês entraram pro time, vocês estão recebendo material de alta qualidade, vocês estão recebendo coach que estão te dando suporte 100%, e tem tudo para melhorar. O que era antes do seu gráfico, velho, passou. O que for para frente agora é só subida, velho. É só o gráfico apontando para cima, velho. Aguinaldo perguntou, roubar blind só no 40-80? Sim. Antes disso aí, velho, situações de steal são raras. Basicamente, você só vai fazer situação de steal com muitas informações do vilão e muitas notes. Mas basicamente é isso. E outra coisa só, que é exatamente reafirmando o que o Hugo falou, vocês vão ver que na medida que vocês começarem a seguir essas tabelas, a finalização precoce de vocês vai tender a ficar cada vez menor. Quando eu puxo os gráficos de alunos meus que já têm mais bagagem, de mais tempo, quase sempre eu puxo lá o gráfico do dia e está 0% de finalização precoce. É o padrãozão mesmo. Porque não é sempre que a gente vai estar runando um Azaz, um Rei, umas paradas assim para estar atolando no early game. Então, acaba que a porcentagem vai acabar diminuindo bem e rapidamente. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O Alisson falou que tirou print do gráfico quanto que tinha. Isso aí é até meio supérfluo, porque você vai ter sempre, com o Sharkscope pago, né? Você tem lá a oportunidade de estar filtrando o seu gráfico antes e depois. É só você guardar a sua data de início do time, que é muito importante. Eu até mostrei para a turma antiga o meu gráfico no período que eu joguei no APT. Eu consegui resultados muito rápido lá, cara. Tipo, torço para vocês conseguirem também. O Bruno falou que eu abria 3x até MP1, depois disso eu abria 2,5. Velho, posições da mesa, não se atentem a isso. Até porque, como a gente está jogando o topo do range, abrir 3x ali no 10-20 é ok, em qualquer posição da mesa. Quando a gente estiver ali no 15-30, por exemplo, a gente vai estar abrindo 2,5 em qualquer posição da mesa também. É para a gente não deixar nenhuma forma de ser explorado o nosso jogo. O Giovanni falou, você que com as asas em começo do torneio, você atola porque a chance de ser pago é muito grande. Exatamente, eu vou voltar nesse spot aqui, porque é um spot que eu sempre passo para a galera, ninguém bota fé, mas vinga. Vinga no 25 centos. Deixo claro isso, para a galera que está jogando $1, não façam isso, não funciona. Lá eles vão te colocar notes e seu azar não vai passar nunca. Mas como no 25 centos a rotatividade de field é enorme, com rei também, dama não. Azar e rei você pode estar fazendo isso. Mas dama já é uma mão que você pode jogar só a edge. Agora, é o seguinte, velho. Você tá lá no seu UTG. Você não conhece ninguém que tá na sua mesa. Você não tem note de ninguém. Você não tem stats de ninguém. Você tem azar, é a primeira mão. O cara que chova a primeira mão, velho, você vai lá e chova 1.500 fichas na primeira mão do TG. Velho, na cabeça dos Donkey, eles vão pensar assim, nó, esse cara aí deve ser aquele cara bingão, velho. Vou dar call aqui com o meu rei dama. E passa, velho. Passa e passa muito. Então, tipo assim, é uma parada que parece boba, mas funciona. Mas só no 25 centos mesmo. Em qualquer outro field não funciona, não. Já testei, já. Quando eu subi para $1, eu tentei fazer isso e eu só ganhei notes. Então, no 25 centos é privilegiado. É o que eu falei.
por isso que é tão pesado, galera, quando a finalização precoce está alta, porque, velho, no primeiro nível de blind, nos 10 primeiros minutos, o field já dilui de uma forma que os 10% primeiros do field já caíram. Aqui ele perguntou, é exatamente isso, a finalização precoce para estatística, qual é? 10% ou em tempo mediano? Finalização precoce é os 10% primeiros. Ou seja, num field de 45 pessoas, você tem que cair ali, um dos 4 ou 5 primeiros da caída. Mediano, tempo mediano, já é cair ali na CMFT, ou então ali próximo da CMFT. 4,5% está dentro de um padrão que está ok, mas que ainda pode melhorar. Quanto menor, melhor. Isso aí, o cara que conseguir ter um early game lá de 2%, logicamente numa amostragem grande, ele nunca vai ser explorável no early game. E ninguém quer ser explorado no early game. É só vocês pensarem, pô, eu estou entrando na sessão agora. Aí eu vou e caio na primeira mão no early game. Olha como é que desanda. O mindset seu que estava todo confiante já vai lá por água abaixo. Então, por isso que o early game é tão importante. Por isso que essa primeira aula que eu preciso passar para vocês era mais focada nisso. Porque na medida que vocês conseguirem corrigir esse tipo de spot, esse tipo de situação no torneio, a gente vai poder trabalhar agora o middle game. Aí conseguimos trabalhar o middle game. Conseguimos montar uma estratégia para o middle game. Vamos trabalhar o late game. Late game tá ok? Agora a gente volta e vamos trabalhar o flop. O flop a gente vai trabalhar flop quando que a gente vai estar se betando, quando a gente não vai estar. Na verdade, a gente vai trabalhar o pré-flop primeiro, né? A gente trabalha o pré-flop para estipular esse tipo de range, juntamente com as situações de torneio, período de torneio, depois a gente trabalha o flop, depois turn, depois river, para depois trabalhar as ferramentas específicas, para trabalhar a tribet, para trabalhar a tribet light, para trabalhar steal, squeeze. Então, tipo assim, tem todo um cronograma que a gente precisa seguir para não pular etapas. Beleza? O Hugo falou, Robson, a rocha de Gibraltar, o cara está com mais de 2 meses no time e 0 de eliminação. Pois é, bicho. Esse tipo de cara aí, que fica com 0% de eliminação precoce, velho, ele vai tomar note lá da maior parte do field daquele cara Nietzsche. Aí, a hora que ele passa uma tribet light, passa todas. Toda a tribet light dele passa. Porque na cabeça dos vilões, eles vão pensando, velho, o cara nunca caiu no early game, isso aí é azar. Eu vou foldar esse aqui, esse vala é ruim pra caramba, eu vou foldar. Então, tipo assim, você começar a mexer com o psicológico dos seus vilões, velho. Isso é muito importante. Beleza, galera? Alguém mais tem alguma dúvida, velho? Já adianto, minhas aulas não são grandes, não gosto de aulas grandes, acho maçante. Realmente não vou ficar prendendo vocês muito tempo aqui, vocês já têm muitas aulas no time, então a minha intenção é estar passando uma parte de conteúdo mais específica e, tipo assim, mais focada. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem depois, deixa o Vitor. Vitor, eu falo nada. Eu tenho que ir lá, eu tenho que encontrar com ele para entregar com alto material de time comigo, entregar para ele. Vai tá foda. Mas, sobre o material, foi até bom, alguém mandou sobre o material aí. Como eu não sei quando essa aula vai ser upada na biblioteca do time, o material eu vou estar passando antes. Eu vou estar passando no próprio grupo do Skype, no grupo geral, para todo mundo. E qualquer coisa, as tabelas. E quando eu digo material, eu digo tudo que foi passado aqui de parte teórica, igual aquela tabela com a parte explicando com as minhas palavras mesmo, o conteúdo, eu vou estar passando. Toda aula eu faço isso, eu passo o material depois, para vocês terem. Aí, eu não sei se todo mundo assistiu a aula, todo mundo do time, acredito que alguns faltaram. Se vocês têm as equipes de vocês aí, vocês salvam o material, repassem nos grupos das próprias equipes, para todo mundo ter. E qualquer dúvida, vocês me chamam no Skype, aí eu estou à disposição, galera. É bem tranquilo, não tem muito erro, não. O pessoal perguntou, os novatos têm acesso a coaches antigos, a não ser os vídeos diários? Velho, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que com o passar dos dias vai liberando mais vídeos. Não liberam tudo de uma vez, porque cá para nós vocês não vão ficar um dia inteiro estudando. Não adianta a gente passar, liberar todo o material, vocês não vão nem saber por onde estudar.
Então, a gente passa aos poucos para vocês terem tempo de absorver o conteúdo realmente. Mas vai estar sendo liberado tudo lá. Qualquer dúvida em relação ao material, eu vi a aula do Bernard hoje lá, velho. Precisava muito rever essa parada aí. Conversa com o George, o Alemão tá gravando a aula aqui. Se for algo urgente, o Alemão disponibiliza o link aí e tal. Não só para o George, disponibiliza para alguns dos meninos. Isso aí é tranquilo. O importante, galera, é vocês terem foco que, tipo, o que vai fazer vocês evoluírem no jogo, o que vai fazer vocês se diferenciarem dos outros, velho, é o esforço de vocês, a dedicação de vocês mesmo. Então, eu posso dar a aula que for aqui, mas se vocês não quiserem, não adianta. Então, manter o foco, manter ali a pegada, o volume é muito importante, nunca esquecer disso. A variância, por si só vai ser batida com volume. Então, sempre você tentar isso e criar metas, galera. Dentro das suas equipes aí, com certeza vocês já devem ter suas metas aí e correr atrás disso. Beleza? O Alemão falou aqui que amanhã já vai estar liberando o vídeo. E qualquer coisa vocês podem estar pedindo o link para ele também. Assim que ele renderizar aí, ele pode disponibilizar aí. O material eu disponibilizo assim que a gente fechar a aula aqui. Assim que eu me despedir de vocês, né? Eu mando no grupo. E todo mundo aqui que está no time, né, que está aqui comparecendo na aula, podem ter total liberdade para me adicionar no Skype aí. Eu brinco até com o pessoal, né? Eu e o Vitória, muitos de vocês não conheceram o Vitória, mas ele foi um instrutor do DPT, hoje ele é do Corvette, cara muito foda. E a gente brincava que a gente falava, velho, a gente entrou pro time para aprender e acabou fazendo um monte de amigos. E o que eu quero com vocês é muito mais arrumar umas amizades boas do que só ficar conversando de jogo. Então, se vocês puderem trocar ideia, falar uma bobagem, aí, velho. A gente gosta do joguinho, mas a gente gosta de falar bobagem também. Então podem me chamar lá, qualquer dúvida. Enfim, vocês fiquem à vontade para fazer. Beleza, galera? E aí a gente encerra aqui. Tranquilo? Então, show.